Esqueça os filmes do Indiana Jones. Algumas das mais importantes descobertas arqueológicas de todos os tempos são mais fascinantes que qualquer ficção. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as descobertas arqueológicas misteriosas. Barco Viking. Um grupo de arqueólogos no Instituto Norueguês de Pesquisa do Patrimônio Cultural, NICO na sigla em inglês, descobriu um barco de vikings no sudeste da Noruega, anunciou o site do Instituto em 2018. Com a ajuda de um potente radar de penetração no solo, cientistas encontraram um barco enterrado a cerca de 50 centímetros de profundidade em um túmulo viking. Ainda não está claro em que estado se encontra o barco, porque os cientistas haviam descartado a hipótese de uma escavação naquela época do ano. Porém, a silhueta de 20 metros de comprimento do achado sinalizava que poderia ser a maior embarcação desta época encontrada na Noruega. Os dados do radar também indicaram que a parte inferior do navio permaneceu bem preservada. Apenas 3 navios em boas condições foram descobertos na Noruega até hoje. O barco Oseberg foi o último encontrado em 1903. Todas as embarcações estão agora expostas em um museu perto da capital norueguesa, Oslo. Cidade perdida de Troia. Diz a lenda que Teneia, na Grécia Antiga, foi fundada por troianos capturados pelo rei Agamenon de Micenas durante a sua guerra com Troia, no século XII ou XIII a.C. Arqueólogos tinham uma ideia aproximada de onde a cidade poderia estar localizada na península do Peloponeso, mas eles não tinham provas tangíveis. Os cientistas gregos encontraram em 2018 restos de um assentamento de casas, muralhas e bem como joias, moedas e vários túmulos, que datam do século IV a.C. até a época romana, por volta de 150 a.C. Eles descobriram paredes cuidadosamente construídas, bem como pisos de barro, pedra e mármore. O trabalho de escavação nas proximidades da atual cidade de Chiliomodi começou em 2013. A principal arqueóloga do projeto, Helena Korka, disse que as descobertas sugerem que os cidadãos de Teneia foram incrivelmente ricos. Acredita-se que a cidade prosperou durante a Era Romana, mas que pode ter sido abandonada no século IV d.C. Na época, as escavações continuaram, e Korka disse que mais detalhes sobre a cidade seriam desvendados. Caças enterrados no deserto. Em 2003, o exército dos Estados Unidos descobriu vários caças MiG-25 Foxbat e caças bombardeiros Su-25 Frogfoot, enterrados no deserto ao lado do aeródromo de Al-Taqadum, perto de Bagdá, no Iraque. As aeronaves haviam sido despidas de suas asas e estavam completamente cobertas de areia. Apesar de seu tempo sob o deserto, as aeronaves estavam em boa forma e poderiam ter retornado ao serviço com manutenção mínima. Em vez disso, as aeronaves foram encontradas por forças de coalizão e 2 MiG-25 foram colocados no ventre de um avião de carga C-5 Galaxy e retornaram aos Estados Unidos para serem examinados. A pergunta óbvia em torno dessa descoberta é: por que a Força Aérea Iraquiana enterraria os seus aviões em vez de lutar? A resposta leva um pouco de história para explicar, e é essa a hipótese mais aceita. De volta durante a Primeira Guerra do Golfo, a Força Aérea Iraquiana transportou a maior parte de sua força aérea para o Irã antes do início das hostilidades. Isso pegou a América de surpresa, quando o Irã era o tradicional inimigo geopolítico do Iraque, e o Iraque sabia que sua força aérea, composta predominantemente por aviões soviéticos mais antigos, não teria a menor chance contra o poder combinado dos Estados Unidos e seus aliados, que tinham aviões e pilotos superiores. O plano funcionou muito bem, exceto pelo fato de que o Irã não devolveu ao Iraque todos os seus aviões depois da guerra. Isso deixou o Iraque com um dilema sobre o que fazer com suas aeronaves quando elas foram novamente confrontadas em nova invasão uma década depois. O que todo o Iraque poderia esperar de sua força aérea em uma briga com os Estados Unidos seria os seus pilotos morrerem com coragem, mas as aeronaves ainda tinham um valor em um conflito potencial com um dos seus vizinhos. O MiG-25 poderia ser antigo, mas ainda seria melhor entre a maioria dos caças da terceira geração que compunham muitas das forças aéreas do Oriente Médio. O Su-25 poderia não ser capaz de bombardear as forças dos Estados Unidos, mas tinha o poder de fazer estragos com as forças kurdadas do norte do Iraque em sua guerra civil. Então, o Iraque fez a única coisa que pôde fazer: escondeu as aeronaves na esperança de recuperar os MiGs e os Sukhoi e reconstruir sua força aérea assim que as forças da coalizão deixassem o local. Só que dessa vez foi diferente. As forças da coalizão derrubaram o governo iraquiano e quando a Força Aérea Iraquiana foi reconstituída, ela foi equipada com aeronaves americanas excedentes e os desenhos russos mais antigos foram descartados.
Como apenas uma dúzia de aviões foram retirados do deserto, pode-se esperar que haja mais enterrados e ainda a serem encontrados. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Deixe pra gente a sua opinião sobre isso nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!